Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. Paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Mas não precisa ficar triste porque a família também é toda muito bem-vinda. Papai, filho, filha, sogra, sogro, titio, juntem-se todos e reúnam-se a nós para ouvir o programa Interação Feminina. E o programa de hoje está bem especial, bem lindo e querido. Nós estamos aqui hoje com uma convidada lindona, a Viviane de Azevedo. Bom dia, bom dia. Vai falar com a gente um pouquinho, brevemente, em breve. Vai falar com a gente sobre o autismo, a conscientização do autismo. E fica ligadinho aí com a gente. Eu sou a Michelle Oliveira, é um prazer te receber. Lembrando que o nosso programa Interação Feminina reprisa às 17 horas, então você vai ter a oportunidade de nos ouvir novamente. Além dessa oportunidade, você também pode seguir o nosso canal do YouTube, o @Rádio Interativa FM 87,9. Não pode esquecer de curtir, deixar o seu like lá, compartilhar, né, nos grupos de família, de trabalho, para que todos possam ouvir e fazer parte da família Rádio Interativa. Não deixa de ativar o sininho, porque daí todas as vezes que tivermos novidade no nosso canal, você vai ficar por dentro. E é isso. Participa com a gente lá do nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube também vocês vão encontrar outros programas que vão edificar a sua vida, como o Conhecimento que Transforma, com o pastor Daniel, e Altos Louvores. Lá tem toda a programação completinha. Tenho certeza que vocês irão amar e vai ser edificante demais. Convido vocês também a interagirem com a gente, mandando um alô, perguntando, deixando um recadinho para alguém especial. Aqui a gente repassa recado especial também. Sim, por que não? Somos todos cooperadores para o bem. Deixe o seu recadinho para alguém especial através do nosso WhatsApp 22 997 39 28 52. 22 997 39 28 52. E além de tudo isso, nós temos também o Instagram. Segue a gente lá, @radio.interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar as novidades da Rádio Interativa. Bom, vocês não têm desculpa para não nos acompanhar, não é verdade? Tem Instagram, tem canal no YouTube, tem WhatsApp. Então interajam com a gente, nos ajude a espalhar as boas novas do Senhor. E falando em boas novas, que tal refletir um pouquinho na palavra de Deus? Bom, eu amo esse momento de reflexão, momento de devocional, momento de leitura da palavra. E hoje eu tenho uma palavra breve para deixar aqui para o coração de vocês, que Deus falou um pouquinho ao meu coração e eu queria compartilhar. A palavra está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 28, que diz: que ele nos dê a disposição de fazer a sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos. O tema da nossa reflexão de hoje é pessoas motivadas. E falando em pessoas motivadas, nós habitualmente navegamos, né, pela internet, podemos passear aí pelas redes sociais. E enquanto nós passeamos, eu não sei se vocês já se depararam, né, com projetos, congressos e algumas outras atividades com esse tema, né, de pessoas motivadas ou temas relacionados à motivação. E eu tenho me deparado bastante com isso. Falando sobre motivação, sobre pessoas motivadas, como ser motivado, enfim. E esse tema de motivação sempre me deixou um pouco inquieta, né? É uma palavra que mexe comigo, de certa maneira, e que
me deixa até assim um pouco questionadora acerca da motivação como raiz do projeto em si, seja ele qual for, né? Seja ele secular, seja ele espiritual. A palavra motivação mexe comigo. E quando eu procurei, né, essa palavra, o significado dessa palavra, motivado, eu descobri que é uma pessoa motivada, é altamente direcionada para o êxito e que trabalha arduamente para alcançar os seus objetivos. Então, uma pessoa motivada, ela é altamente direcionada para o êxito e que trabalha arduamente para alcançar os seus objetivos. É bom ser uma pessoa motivada? Bom, depende. Sabemos qual é a real motivação do nosso coração ou o nosso ego as tem encoberto? Se não cuidarmos do nosso coração, as intenções serão facilmente corrompidas por desejos levianos como reconhecimento, aplausos, elogios tendenciosos e assim o principal, a essência, ela pode se perder. Mas agora nós vamos fazer um teste infalível que vai nos conduzir a reconhecer e saber, né, até que ponto as nossas intenções são de fato boas, ou elas estão parcialmente boas, ou se de fato o nosso coração já foi encoberto pelo ego. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: façam para a glória de Deus. Pensem no que aconteceu após o dilúvio de Noé. Um grupo de pessoas construiu uma torre para ficarem famosos. A tão conhecida Torre de Babel, que está lá em Gênesis 11, versículo 4. Qual foi a motivação dessa construção, né, tão esplendorosa? Qual foi a motivação? Será que foi para engrandecer o nome do Senhor? Ou será que foi para benefício próprio? Né, uma torre tão esplendorosa que precisava de tantas pessoas qualificadas, inclusive, para que o trabalho fosse bem executado. Na verdade, eles queriam ser famosos e evitar que fossem espalhados por todo mundo. Eles eram motivados pela razão errada. Eles queriam tocar o céu, eles queriam chegar até o trono de Deus. E então a gente, a princípio, já pode perceber que o plano pode ser certo, mas se a motivação estiver errada, não vai agradar o coração do Pai. E isso traz consequência de prejuízo. Em contrapartida, quando o rei Salomão dedicou a Arca da Aliança e o novo templo, ele disse: construí este templo em honra ao nome do Senhor. Está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 20. Levantou as mãos para o céu e orou: que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade. Ele era motivado por Deus. Aqui nós podemos ver duas histórias, né, com motivações diferentes, mas com planejamentos similares. Né? Fazer algo grandioso, quem não deseja fazer algo grandioso? Não existe mal em querer fazer algo grandioso. Entretanto, nós precisamos nos perguntar: qual o motivo de fazer esse algo tão grandioso? Para quê? Para quem? Qual o propósito? Qual o fundamento? Né? Nós necessitamos de fazer esse algo tão grandioso para mostrar o quê? Né? E aí eu fiquei refletindo e ponderando acerca desses dois comportamentos. Porque facilmente nós podemos ser levados pelo engano. Né? Nós mesmos podemos nos enganar. Achamos que estamos fazendo algo para o bem e, de fato, podemos ter essa intenção, mas a motivação ser completamente errada. Certa vez, o Beto sentou para conversar comigo. Beto, abraço. Em breve nos veremos. Se beijo. O Beto conversou comigo e, numa dessas conversas, ele me perguntou algo que me surpreendeu. Ele falou assim para mim, não sei se ele vai lembrar, ele falou assim: Mi, por que você quer estar no CAF? Você quer estar no CAF porque você gosta das pessoas,
ou porque te faz bem? E até o momento eu não tinha parado para analisar. Não só essa pergunta que o Roberto me fez, mas algumas outras coisas que eu estava fazendo na minha vida. Qual era a verdadeira motivação? Embora nós façamos o bem para quem está ao nosso lado, qual é a real motivação? Às vezes nós queremos nos sentir melhor e por isso nós fazemos o bem para alguém. Não para o outro especificamente, mas para nós. A real motivação do nosso coração precisa, em todo tempo, ser a exaltação do nome do Senhor. Eu vou fazer o bem com a motivação de que o Senhor seja agradado, de que o coração de Deus seja preenchido pelo amor que há na atitude que eu estou ofertando para o meu próximo. Eu não posso fazer o bem por fazer o bem porque é o certo, não só por isso. Nós precisamos fazer o bem com o desejo de fazer o bem. Olhar para o nosso próximo, estender a mão para o nosso próximo, é um mandamento. Nós precisamos amar o nosso próximo. Entretanto, esse mandamento, como está sendo praticado? Por obediência ou por obrigação? Qual tem sido a motivação do nosso coração? E quando a gente analisa essas duas histórias da Torre de Babel, né, e da adoração da Arca da Aliança, em todo tempo a gente também vê como Davi se expõe, né, o seu interior o tempo todo acerca do que ele faz. Em contrapartida a Salomão, a gente vê toda a história de Salomão, um homem sábio, entretanto com tantas falhas, mas com o desejo ainda de agradar o coração do Pai. Em contrapartida aquelas pessoas que estavam construindo a Torre de Babel, que estavam querendo grandeza. O que você tem feito para o Senhor e qual tem sido a sua motivação? Ser reconhecido como um servo do Senhor, ser reconhecido como um bom pastor, como uma boa diaconisa, ser reconhecido como um bom vizinho? Isso é bom, é bom. Mas não permita que o seu ego seja inflado pelos elogios. Elogio não faz mal para o ser humano. O que faz mal para o ser humano é alimentar a sua vaidade. Nós precisamos nos atentar aos detalhes. Os detalhes são sempre mais difíceis, são sempre mais tendenciosos, inclusive. E se a gente não se atentar aos detalhes da nossa vida, do que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, qual é o rumo, qual é a direção que nós estamos tomando, nós podemos nos perder no caminho, embora estejamos na igreja, cultuando, servindo, saindo em missões. Que o nosso coração não seja um coração perdido, mas que seja um coração com propósito. Que seja um coração que verdadeiramente tenha a motivação, que é Cristo Jesus. Que Cristo seja a motivação nas nossas vidas. Eu estou fazendo porque é para o meu Pai, eu estou fazendo porque é para o meu Senhor, eu vou fazer porque eu fui salva, eu quero que o meu irmão sinta o que eu estou sentindo, eu quero que ele conheça o Pai que ele tem e que ele ainda não sabe, eu quero que essa alma reconheça, sabe, e passe a conhecer intimamente o Deus a qual nós servimos. Essa precisa ser a nossa motivação. E não os elogios. Elogios passam. Elogios passam. Uma hora, a mesma pessoa que nos elogia, ela vai nos criticar. Então, que a motivação do seu coração seja o Cristo, o nosso Senhor Jesus, aquele que sacrificou a própria vida por amor à nossa vida. Amém? Voltamos. Agora é a hora da nossa interação. Tá sentindo falta da dica? Deixa para a semana que vem. Hoje nós vamos direitinho para a interação, para aproveitar ao máximo o tempo, porque o tema é bem interessante e nós precisamos estar aprendendo, né? Nós precisamos, na verdade, aprender a cada dia mais sobre esse tema.
E hoje está participando com a gente a Viviane de Azevedo. E você, se quiser deixar já a sua pergunta, nós vamos falar sobre o autismo. Você que está nos ouvindo, tem alguma dúvida, né? Tem algo para falar, algo para compartilhar? Entre em contato com a gente através do WhatsApp, que é o 22 997 39 28 52, 22 997 39 28 52. Pode deixar também um recadinho no nosso canal do YouTube, Rádio Interativa FM 87,9. Interage com a gente, porque a Viviane vai falar um pouquinho aqui para nos deixar a par, né? Já também falando que amanhã é o dia, né, Vivi? Isso aí, bom dia a todos. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui, podendo compartilhar, né, com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, né, e aprender e gerar conhecimento é sempre muito importante. Amanhã, 2 de abril, dia de conscientização ao autismo. Então, é um assunto e um tema muito relevante, né, que a gente não pode deixar de lado. Temos que aproveitar a oportunidade para espalhar informações e conhecimento ao máximo que a gente puder. Então, vou deixar o contato mais uma vez para você participar com a gente, que é o 22 997 39 28 52. Para a gente introduzir, né, o tema, a gente precisa saber do que se trata primeiro, né? O que é o autismo? Então, é importante, né, a sua pergunta, porque apesar de ser um tema que está muito na atualidade, as pessoas falam muito sobre, existem muitas informações nas redes sociais, se faz necessário a gente esclarecer, né, o transtorno do espectro do autismo, né, o TEA. Vamos até trazer aí essa nomeação, né, que a gente está utilizando muito TEA, porque houve uma reformulação do DSM-5, né, que engloba agora todas as especificidades e as necessidades, né, que o TEA traz, né, que o autista traz consigo, né, e o DSM-5 ele foi formulado, ele foi reorganizado, atualizado, podemos dizer, e trouxe, né, o TEA como sigla. Né? E o que é o DSM-5? É o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é uma referência mundial. Né? E o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, que traz prejuízo na comunicação, no comportamento e na interação social, seja da criança ou do adulto ou até mesmo do idoso. Né? Então, esse prejuízo, esse transtorno, ele pode comprometer a pessoa, né? e tudo que está à sua volta. Então, é muito importante a gente entender, né, que o autismo ele se trata de uma condição, ele não é uma doença. A gente percebe que, às vezes, alguns médicos utilizam-se dessa fala, né, que o autismo é uma doença, classificam, mas ele é uma condição da criança ou do adulto, da pessoa, do indivíduo que seja diagnosticada com TEA. E quando é que surgem os primeiros sinais do TEA? Quais são as características? Os primeiros sinais, eles surgem ainda na primeira infância. Quando acontece a primeira infância? Os primeiros 6 anos de vida da criança, né? Ou os primeiros 72 meses de vida da criança. E ele começa a surgir através do comportamento. Né? Existe uma idade específica. Algum tempo atrás, né, existia uma idade específica para esse diagnóstico, para você diagnosticar. Né? Os médicos diziam que a partir dos 5 primeiros anos de vida da criança era possível diagnosticar. Hoje em dia, esses sinais, devido às informações que a gente tem, eles ficam mais evidentes. Né? E então o bebê de colo ele já traz alguns sinais para a gente desse comportamento. Então assim, é muito natural no momento da amamentação o contato visual, né? A primeira interação do bebê com a mãe, né, é o contato visual. Então geralmente eles não fazem esse contato visual. É aquele bebê que em alguns momentos prefere ficar muito mais no berço do que no colo.
E é importante a gente observar também os marcos do desenvolvimento da criança, né? Que é um período, né, que a gente entende. Então, houve atraso de fala, né? Tá tendo atrasos motores, a gente precisa ficar alerta e ficar ligado, né, para ver em que momento a gente deve fazer a busca da ajuda mesmo, né? Você falou sobre o marco no desenvolvimento da criança e eu posso perceber que caiu um pouquinho a fala, mas que ela ainda existe, né? Que a criança tem o tempo dela. Ah, meu filho ainda não aprendeu a falar, porque é o tempo dele. Mas, na realidade, existe um período, né, específico para fala, para andar, né, para socializar, para interagir de uma maneira mais ampla. Então, os pais, os responsáveis precisam estar atentos a isso e não se agarrar a essa fala de não aprendeu, mas é o tempo dele. Então, eu acho bem interessante esse seu pontuar, porque os marcos do desenvolvimento, eles estão aí justamente para nos esclarecer nesse sentido. Mas eu, como mãe, né, eu posso pensar assim, eu estou estimulando. Eu não estou deixando meu filho só na TV, só na tela. Eu estou fornecendo estímulo, eu estou estimulando, eu estou oferecendo coisas diferenciadas. Está dentro do marco do desenvolvimento para a fala, para desenvolvimento da comunicação. Essa comunicação, essa fala não está acontecendo, eu preciso buscar ajuda. Porque, assim, a gente entende, né, que nós aprendemos por meio das interações, nós precisamos interagir. Isso é muito importante. A tela também é um meio de interação, né? Aí você me dizer assim, Viviane, é o mais apropriado ou não, aí é um outro ponto. Mas também é um meio de interação. Então, assim, o indivíduo aprende por meio de interações. Se eu vou interagir com a minha criança, com o meu filho, com a criança que está sob a minha responsabilidade, né, e ela está me respondendo de forma positiva, ok. Mas, se não, eu também não posso ficar esperando muito tempo, porque a estimulação precoce é tudo. Então, se tem um prejuízo na fala, se tem um prejuízo na comunicação, se tem um prejuízo na interação, quanto antes eu fornecer recursos, né, para desenvolvimento dessas habilidades, mais sucesso essa criança terá, esse adulto terá, né, ou esse indivíduo terá na sua vida adulta. É muito importante a gente ressaltar, né, essas informações, porque existem também diferentes níveis de autismo, né? E nós podemos esclarecer os níveis e os desafios de cada um deles dentro das suas vivências? Sim, com toda essa reformulação, né, do DSM-5 e da CID-10, que agora é CID-11, né, e é muito importante a gente acompanhar, estarmos sempre nos atualizando dos termos, da forma que a gente vai nomear, né, das nomenclaturas. Houve, sim, essa questão dessa mudança, né? Nós, antigamente, era classificado como moderado, grave e leve, né? E hoje nós entendemos como nível 1 de suporte, é quando aquele indivíduo ele precisa de menos suporte ou pouco suporte. Vamos imaginar que o prejuízo dele seja apenas na interação, né? Não é um indivíduo que tem prejuízos motores ou não tem prejuízos de comunicação, né? Ou não tem prejuízos de aprendizagem. Né? Ele tem autonomia, ele tem boa capacidade de aprendizagem, mas para socializar ele tem dificuldade. Então, esse seria o nível leve. Aí temos aí, né, o nível 2 de suporte, né, que é quando o indivíduo ele é considerado um moderado, né, que ele tem um pouco mais de dificuldade.
além da interação, ele tem dificuldade da socialização ou da comunicação. E temos também o nível 3 de suporte, né, que era conhecido como severo, Sim. que a criança ou o jovem, o adulto, ele não tem autonomia. Né? Então, os prejuízos dele são muito grandes. Porque é importante a gente destacar também, Michela, que o autismo ele nem sempre vem sozinho, ele vem acompanhado de comorbidades. Sim. Né? E essas comorbidades, elas podem ser o TDAH, ela pode ser o TOD, ela pode ser a deficiência intelectual, ela pode ser um comprometimento motor, né, nas habilidades motoras, ela pode ser também uma superdotação. Então, sim, geralmente ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de uma comorbidade, é o que a gente chama de comorbidade. Então, é muito importante a gente pensar nesse, o que me chama hoje a atenção, né, o nível 1 de suporte, né, que tem um livro que eu gostaria até de deixar uma indicação para vocês, que se chama Leve para Quem? Sim. Né, porque desde o momento que traz prejuízos, traz ansiedade, traz medo, traz preocupação para essa pessoa, é leve para quem? Né? É um livro da editora Vetor e que vale super a pena a gente adquirir e fazer a leitura. E esse livro, ele é uma fala de várias mães, né? Várias mães, a gente pode acompanhar, né? Eu acompanho algumas mães virtualmente, né? Expondo as suas vidas, não necessariamente expondo, mas compartilhando as suas vivências, né, nas redes, auxiliando outras mães que são tidas nas redes como novatas, né, que foram aquelas que acabaram de ficar sabendo, né, sobre os seus filhos ou seus parentes, enfim. E elas, é exatamente essa pergunta que elas fazem: leve para quem? Né? Porque é algo de uma sobrecarga, eu imagino, tamanha. Você imagina receber um laudo de um filho e daqui, a partir de agora, você vai ter que fazer inúmeras mudanças na sua rotina. Quando a gente já tem um filho tido típico, né? Dito típico, a gente já muda a nossa rotina para que a criança seja o centro da nossa rotina. E quando a criança é atípica, então outras mudanças mais precisam ser feitas. E para a gente continuar falando sobre não só os níveis, mas para a gente conhecer um pouco mais dessa realidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre as estereotipias no autismo e como é que a gente pode lidar com ela, né? Enquanto sociedade, né? Porque as famílias, elas recebem o laudo e elas começam a mudar a sua rotina, a sua dinâmica familiar. E nós, quanto sociedade, também precisamos nos atualizar para poder dar esse suporte para a família e para a criança, né? Isso, são dois pontos importantes que você colocou aí agora, né? Que é a questão das estereotipias, as ecolalias, também são características comportamentais que o indivíduo ele apresenta, né, durante a sua trajetória. Na verdade, quando eles começam a apresentar estereotipias, né, são essas repetições de movimentos, né, sem muita explicação. Né? É o bater na mesa, é o bater na cabeça, ou às vezes bater a cabeça na parede. Na verdade, a criança, o indivíduo, ele está tentando se autorregular. Existe algo que está desregulado dentro dele, que está fora do eixo, e ele está buscando esse eixo. Ainda assim, é também com a ecolalia. Você percebe que quando o indivíduo está bem, né, ou a criança está bem, quando ele está prestes para entrar numa crise, ele começa a dar esses sinais. O comportamento dele começa a demonstrar esses sinais de que algo está errado. É por isso que é muito importante a gente entender um pouquinho, né, da estereotipia, da ecolalia, para a gente saber de que maneira a gente vai intervir. Então, começou com os movimentos repetitivos, né? A gente, deixa eu tirar esse ambiente, será que está propício para ele? Será que é o barulho? Será que é o excesso de iluminação e de estímulo que está à volta dessa criança
que está tirando ele do eixo, e por isso ele está fazendo esses movimentos para tentar se autorregular, né? Então, às vezes, a gente, ele está se batendo, está se agredindo. Não, ele está tentando se autorregular. Então, eu preciso ajudá-lo nesse processo, né? Ele está pedindo socorro, ele está sinalizando aí alguma coisa que está fora do eixo. Você pode me ajudar? Então, nós precisamos fazer essa leitura e precisamos ter esse cuidado. Então, quando você fala da estereotipia e da ecolalia, você fala também dessas características que são pontuais para esses pais irem à busca desse diagnóstico. Esse diagnóstico que é tão importante, né? E ele é dado pelo médico, tá? Então, assim, a gente entende que um grupo de profissionais ele pode favorecer, né, nessa questão do laudo médico, tá? Mas quem fecha esse laudo é o médico, o neuropediatra, o psiquiatra, né? E aí ele faz, muitas vezes ele depende, né, de uma outra rede de profissionais, que é fonoaudiólogo, psicopedagogo, o psicólogo, muito, muito importante, para fechar esse diagnóstico, né? E hoje, assim, cada profissional, né, de sua área faz a sua avaliação, né, esmiuça, faz ali toda aquela busca, aquela varredura dos prejuízos que a criança está apresentando para mandar para o médico profissional que vai fechar. E uma avaliação muito importante, né, que os médicos sempre pedem é a neuropsicológica. E é uma avaliação assim que acaba custando muito caro, né, mas é uma avaliação muito importante para o fechamento desse laudo. E aí, só pegando o gancho aí no que você falou em relação ao diagnóstico, quando os pais recebem, né, esse diagnóstico, a gente precisa ter cuidado com essa família que recebeu, né? A gente precisa acolher essa família, a gente precisa abraçar, a gente precisa mostrar para elas, né, para as famílias, que elas não estão sozinhas, né? E que nós estamos aqui, não para o julgamento, porque o julgamento é o que eles menos precisam nesse momento, mas para o acolhimento, porque, como você disse, chega o diagnóstico e junto com ele chega tantas coisas e tantas recomendações. Esse diagnóstico ele não pode ser visto como um determinante sobre a vida do meu filho. Meu filho é autista, encerrou ali o ciclo? Não. Existem muitas possibilidades para essa criança, né? Então, é muito importante a gente entender que o diagnóstico ele precisa ser visto como ponto de partida. O ponto de partida para tantas descobertas que ainda serão feitas, né? E tantos desenvolvimentos de habilidades que precisarão ser desenvolvidas. A Simone tem uma pergunta para você, Viviane, e ela diz assim, atualmente, quase mensalmente, ouvimos muitos casos de crianças de amigos com autismo. Parece até que é a condição do século, entre aspas. Esta condição está crescendo por quê? Pelas mães estarem tendo filhos mais tarde, tem estudos provados que a alimentação afeta ou influencia, casamentos entre raças diferentes. Então, eu trabalho muito com a ciência, né? Por ser neurocientista, então eu me certifico muito daquilo que a ciência diz. Existem muitas buscas ainda em relação à questão do autismo, né? Eu até penso, né, no meu lado mais sensível, né, em dizer que colocar a culpa numa questão de alimentação, né, é um pouco pesado. Mas eu gosto de crer que a informação hoje chega para nós de uma maneira tão fantástica e ela é porta aberta para muitos caminhos, sabe? Então, hoje nós temos informações. Vamos pensar assim, anos atrás, essas crianças nunca existiram? Esses indivíduos nunca estiveram na sociedade? Ou esses indivíduos muitas vezes eram escondidos? Sim. Ou esses indivíduos estavam em uma escola pronta para eles?
específica para eles. Hoje não. Hoje nós temos acesso ao conhecimento. E conhecimento, ele é a chave, né, de muitas portas abertas. Mas cientificamente nós não temos ainda a resposta para o gerador. Né? Ainda não existe geradora. Uma resposta. Porque as pessoas estudam o tempo inteiro sobre o autismo. Né? Então, existem muitas buscas. São muitos cientistas do mundo inteiro, né, em busca de respostas. Até porque, como você falou, o espectro autista ele não caminha sozinho. Ele vem com as comorbidades. E hoje, antigamente, me corrija, por favor, se eu estiver errada, antigamente as comorbidades elas eram tratadas separadas do autismo e eram nomeadas. A gente até estava falando do Asperger aqui, né, antes do início do programa. Então, se não era identificado como autismo, não era autismo, era outra situação. Então, hoje já está englobando no autismo e, por isso, talvez, se tenha maior dificuldade para descobrir qual a razão. Tratando-se de cérebro, né, existem muitas possibilidades, infinidades, né, na verdade, de possibilidades para uma causa. Né? Mas pelo que eu tenho acompanhado, não sei, talvez eu esteja desatualizada, cientificamente ainda não tem nada dizendo a origem. Não existe ainda, né, uma origem. Os cientistas estão em busca, né? São buscas. E em situação, quando os responsáveis eles desconfiem da possibilidade do espectro autista, o que eles precisam fazer? Primeiro de tudo, observar. Observar a criança em casa, observar a criança no parque, observar a criança na escola, ouvir informações também, né? Ouvir os profissionais que cercam essa criança, né? O professor, né? O que o professor tem a me dizer do comportamento? Né? O que o pediatra do meu filho tem a dizer desses comportamentos, dessas características, desse atraso de fala, desse prejuízo motor. Então, é muito importante ter esse período, sim, de observação, né? Fazer a escuta dos profissionais que acompanham essa criança e aí fazer a busca. Né? Primeiro vai ao pediatra, eu sempre oriento isso no consultório. Então, primeiro a gente indica para o pediatra, a visita ao pediatra, né? Aí a gente faz também alguns processos de avaliações, né, em cima de testes científicos. E aí começa-se a busca certa, né? Se a criança é de uma escola pública, as escolas públicas oferecem, né, a triagem, né? Então, a escola ela pode estar solicitando uma triagem. Né? Nessa triagem, a criança vai ser observada por alguns profissionais e aí a escola também faz alguns encaminhamentos para alguns profissionais. Só que é importante a família ter esse compromisso de seguir com essa busca, seguir com essa investigação. Porque eu ouço muito assim, mas eu tenho quase certeza de que meu filho é autista, ou que ele é TDAH. Mas essa quase certeza não é a certeza. Né? A gente precisa de uma visão médica, a gente precisa dessa visão de outros profissionais que estão preparados para esse diagnóstico. Né? Então, é muito importante você seguir. Inicia com a observação, realiza a escuta dos profissionais que cercam essa criança, da escola, os profissionais da escola, o pediatra dessa criança, né? E prossiga com as buscas, é muito importante. E sabendo do laudo, o que a família pode fazer para que o autista tenha uma melhor rede de apoio e suporte? Então, descobrindo o laudo, né, a família é um ponto muito importante para essa rede de apoio, para esse acolhimento. Mas a gente também vai entender que os médicos vão direcionar a família para os profissionais específicos.
né? E aí a família precisa se esclarecer, né? Precisa buscar esclarecimento, precisa ser uma família que busque informações, que conhece os seus direitos, que conhece os seus deveres, para estar fazendo a busca correta. É importante a família, Michela, nesse momento também que recebeu o diagnóstico, ser acompanhada por psicólogos, por profissionais que vão amparar. Né? Esses profissionais, eles vão trazer estratégias específicas. Você, como mãe de uma criança neuroatípica e acabou de receber esse diagnóstico, você precisa de apoio, você precisa de acolhimento, Sim. Você precisa de orientações, né? Porque o médico, geralmente, ele dá um laudo e dá todos aqueles rastreios, né? Tantas sessões com TO, tantas sessões com fonoaudiólogo, tantas sessões com psicopedagogo, isso tudo por semana. Então, se você tem ali também um outro profissional te orientando, te ajudando nessa organização, vai fazer com que a sua rotina seja mais, não vou dizer tranquila, né, mas específica diante da necessidade do seu filho, né, da sua criança. E nós estávamos falando também sobre essas necessidades, né, que o médico ele vai sugerindo, né, vou colocar essa palavra, sugerindo os profissionais, e o pai recebeu toda aquela carga de informação e agora eu vou procurar uma psicopedagoga, vou procurar uma fono, vou procurar uma terapeuta ocupacional, e vai procurando e bota uma carga também enorme sobre aquele indivíduo, seja criança ou adulto com autismo. E daí a criança, no caso, pode também se sobrecarregar. E isso é muito importante a gente pensar nesse sentido, porque a criança precisa também ser criança, né? E a gente entende que o nosso cérebro ele faz um esforço muito grande diante de determinadas situações, principalmente quando você vai fazer uma estimulação de uma habilidade que você tem prejuízo, certo? Então, o seu cérebro ele vai fazer um esforço muito maior para compreender todas aquelas informações que estão sendo dadas. Então, a gente precisa entender qual é a prioridade naquele momento, né? Então, o meu filho ele tem prejuízo de fala, é na comunicação. Então, o fonoaudiólogo é pontual nesse momento. A interação social, ele não está interagindo, ele está com dificuldades comportamentais, o psicólogo vai ser específico. O prejuízo na aprendizagem, está com um prejuízo muito acentuado na aprendizagem, o psicopedagogo ele vai entrar ali para ajustar. É uma questão de comportamento, de equilíbrio, de marcha, o fisioterapeuta, o TO vai estar auxiliando. Então, é importante a gente entender qual é a necessidade, né, para que a gente também não encha a criança de funções, de atividades, e ela acabe passando, vamos dizer, por diversas terapias, mas armazenando poucas informações das terapias, daquilo tudo que ele precisa vivenciar. Então, é importante a gente pensar nessas escolhas aí, né? O autista na fase adulta terá uma vida funcional? É um determinante muito pontual, né? É importante, a gente trabalhar com a estimulação precoce. O que é a estimulação precoce? Descobrimos o quanto antes estimular esse indivíduo para o desenvolvimento de suas habilidades. Então, a gente vai estar estimulando onde está o prejuízo, né? E eu costumo muito falar que a independência é algo libertador, né? Então, assim, a estimulação das AVDs, né, que são as atividades de vida diária, acaba tendo um ponto nisso do que você falou. Então, eu preciso estimular o meu filho, né, a criança que eu acompanho, para essa independência, sabe? Para que na vida adulta ele tenha também algumas
condições, né? Tenha condições de fazer suas escolhas, mas a gente entende que a questão da reorganização, voltando lá no DSM-5, em relação aos níveis de suporte, ele vem para isso também. Sim. Né? Porque, por exemplo, você pode ser diagnosticado com nível 2 de suporte, mas você passou por diversas terapias, você foi sendo estimulado e foi tendo ganho de habilidade, você vai ser, passa por uma avaliação novamente e deixa de ser nível 2 de suporte para ser nível 1 de suporte. Então, a estimulação precoce, ela é um tratamento para o futuro. Ela é para deixar você confortável diante dos futuros conflitos que você venha a ter. Tá? Que o indivíduo venha encontrar na sua vida, aí, na sua trajetória. Quais são os direitos e os benefícios sociais dos autistas? Então, tem aí agora, né, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, né, que é a lei de número 13.977/20, batizada como Lei Romeu Mion. Tem o BPC-LOAS, né, que vai também de acordo com a renda familiar. Né? A criança precisa estar matriculada, se for criança, né? Tem toda uma questão de avaliação aí realmente para ver se encaixa dentro desses direitos aí. Então, já falando sobre esses direitos, a gente pode entrar nessa questão da escola, né? Na sua opinião, na sua opinião profissional, o autista ele pode frequentar uma escola regular? E quais seriam os deveres desse autista dentro da escola? E o principal, né? Como acolher esse autista dentro da escola regular? A socialização, ela é um ponto de partida. Às vezes, a criança está matriculada na unidade escolar e os profissionais acham que tem que entregar matéria, tem que entregar folhinha, né? E esquecem que esse primeiro contato da criança com a unidade é para a socialização, né? A socialização e a interação dele com esse meio. E são muitas novidades. A escola regular é um caminho muito importante para o autista, né? Existem muitos autistas que só têm esse meio social, essa interação social dentro da unidade escolar. Então, é muito importante eles estarem dentro da escola. E a escola está preparada para receber. Né? E como que a gente se prepara, gente? Através de buscas e de conhecimentos, de informações. É muito importante nos cercarmos de informações para que esse educando ele se sinta pertencente a esse meio escolar. A escola é dele, ele é aluno da unidade escolar. Né? Então, precisa sim ter as atividades adaptadas para ele, o currículo flexibilizado para ele, se for o caso, né? Se for a necessidade. Precisa sim dar espaço de descanso, intervalo entre uma atividade e outra. Se você perceber que essa criança está com uma sobrecarga sensorial, você precisa sim tirá-lo daquele ambiente, né? Promover outros ambientes. Eu costumo dizer, quando eu faço as visitas nas unidades escolares, que a criança, para sair de sala de aula, é preciso ter uma saída com funcionalidade. Não posso tirar o meu aluno de sala de aula e deixar lá fora brincando e por si só, e só isso está muito bom. Não é assim. Né? Que funcionalidade. Inclusive, a saída tem que ter um objetivo. Isso. Essa saída precisa ser com uma funcionalidade. Então, eu preciso conhecer o educando que eu estou acompanhando. Né? Muitos municípios trabalham com mediadores escolares, Arraial do Cabo trabalha com professor de apoio, né? Hoje em dia que está fazendo uma chamada para mediador devido à necessidade mesmo. Né? Então eu preciso conhecer a ilha de interesse. O que é a ilha de interesse? É tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que atrai. Então eu preciso iniciar pela motivação. O que motiva o meu educando, eu como professor?
Então, eu vou trazer estratégias em cima daquilo que agrada, porque eu preciso cativar. Né? Esse primeiro contato, né, aluno, professor, é conquista. É você conquistar o coraçãozinho dele. Né? Ele é que precisa se sentir acolhido naquele momento. E depois essa troca de afeto e de interação ela acontece naturalmente. Você falou sobre a ilha de interesse. Eu vou entrar com o assunto do PEI, né? Porque ele acaba sendo algo individual para o aluno. Tanto que é o plano educacional individual. E o PEI, ele é muitas vezes negligenciado ou não trabalhado. Isso em várias áreas, seja particular ou pública. Lembrando que o PEI é direito do aluno, correto? Correto. O PEI é um direito do aluno, né? Um plano educacional individualizado, né? E é um planejamento para o ano escolar dessa criança, né? Um planejamento para a vida escolar dessa criança. Quando eu promovo o PEI, eu estou olhando o meu aluno de forma individual. Eu estou olhando a necessidade que ele me apresenta. Eu estou olhando as especificidades que ele traz e que os meus olhos conseguem contemplar. Eu estou dizendo para ele que ele está dentro da minha turma, mas ele tem alguém que observa a necessidade e que está pronto para trabalhar essa necessidade específica, sabe? Então, o PEI, ele é muito importante hoje, né? Porque, e não é só de hoje, né? O PEI, ele foi idealizado por Ruven Forstens há muitos e muitos anos atrás, né, em Israel, quando ele abraçava crianças órfãs, né? Então, é muito até interessante a gente estudar e olhar a história, né, do Ruven Forstens e do PEI, né? Por que ele pensou nesse planejamento individualizado? E trazer isso para a sala de aula, né? É você entender que aquela adaptação de atividade, ela vai acontecer com propriedade e ela vai acontecer dentro da necessidade do meu educando, dentro da dificuldade do meu educando. Eu vou gerenciar novas habilidades, sabe? Eu vou estimular novas habilidades, mas dentro do que ele consegue fazer. E aí faz-se uma sondagem, é muito importante. A sondagem, ela é o ponto de partida. Eu não posso iniciar um PEI sem fazer uma sondagem, sem entender qual o nível de escrita que o educando está, né? Quais são os prejuízos que ele tem, né? Para eu poder conseguir fazer toda essa adaptação que ele precisa nesse momento. E o PEI, ele vem só devido à apresentação do laudo médico ou não? Então, o PEI, ele é um direito legal, né, de toda criança que apresenta dificuldades de aprendizagem. Então, independe de laudo. Isso, independe de laudo. E o PEI também, é até importante a gente falar sobre isso, que o PEI, ele não é só para crianças autistas. Crianças com transtornos de aprendizagem também têm direito ao PEI. Tá? O professor precisou adaptar a atividade, flexibilizar a atividade. Esse indivíduo tem direito ao PEI. Né? E o direito precisa ser respeitado. Você falou também sobre a conscientização e a capacitação dos professores, né, através de cursos e tudo mais. Nós enxergamos hoje uma demanda muito grande em cima, uma sobrecarga, na verdade, em cima também do profissional professor. Né? Muitas coisas são exigidas do professor que, no meu ponto de vista, são interessantes, mas não deveriam. Por exemplo, eu falo agora, eu vou fazer igual os amigos da internet, no meu lugar de fala, professora, eu estou dando a minha aula, já fiz o meu planejamento, né, preparei o meu PEI, mas eu ainda tenho que, por exemplo, parar o que eu estou fazendo para fotografar os meus alunos. Como é que um professor,
né, que ele precisa se capacitar, ele precisa se conscientizar, mas como é também que esse professor pode atender melhor o aluno autista com tantas demandas. O autista, ou independente da atipicidade da criança, ele precisa ser priorizado, ele precisa de prioridade prática. Como é que o profissional pode fazer isso com tanta demanda? Primeiro de tudo, o profissional precisa entender que esse educando é dele, sabe? Muitas vezes essa criança, ela tem um mediador, ela tem um professor de apoio, e o professor regente, né, o que a gente chama do professor regente, ele não entende que aquela criança é dele. Primeiro de tudo, eu preciso entender que esse aluno é meu. Faz parte da turma. Independente do laudo que ele tenha, independente dele ter um mediador, independente dele ter um professor de apoio. Eu sou a responsável legal pela aprendizagem dessa criança. É muito importante a gente ter isso quanto professor, e eu vou me colocar na fala de professora, sabe? Eu preciso me apropriar disso. Esse educando é meu aluno, sabe? É meu objeto de estudo. O professor, ele precisa ser pesquisador acima de tudo, sabe? Ele precisa se intitular do nome, do cargo que ele tem, ele entender que existe alguém ali na sala que é o protagonista das ações e que eu, quanto professora, eu vou motivar, eu vou ser só a alavanca para aquele processo todo que vai acontecer. Então, as demandas, né, do profissional são muitas, né, eu concordo com você, mas eu preciso entender e preciso conhecer o meu educando, eu preciso conhecer a minha turma. Essa aí já é a conscientização. Isso, e eu preciso conhecer a faixa etária da turma que eu estou lidando naquele ano, né? Porque, e aí eu vou conhecer os interesses comuns a todos, eu vou conhecer aquilo que mais atrai essa turminha, né? Eu vou entender que, por exemplo, uma turminha de primeiro ano é uma turminha que gosta de explorar, acabaram de sair da educação infantil, mas para isso eu preciso pesquisar. O professor, ele precisa pesquisar, né? De 7 a 8 anos, quais são os interesses, o que precisa ser desenvolvido, para que a minha aula seja prazerosa, para que a minha aula seja encantadora, né? Para que também alcance a todos. Exatamente. Né? Dentro exatamente. de cada necessidade específica, ele consiga alcançar a todos. Por isso que existe a adaptação. Exatamente. Muito se fala também sobre o método ABA. Você consegue explicar para a gente um pouquinho sobre o que se trata e a sua eficácia dos níveis de autismo? Então, o ABA é um método, né, um método terapêutico baseado em princípios científicos, né, que alguns terapeutas, né, utilizam para potencializar a questão comportamental da criança, né? Então, eles desenham um plano terapêutico da criança em cima desse método, né? Então, o profissional, ele usa essas abordagens com o objetivo do tratamento, né? E de maneira, eu penso que deve ser assim, né? Eu estudo que deve ser assim, de maneira individualizada, né? O ABA, ele não pode ser banalizado, ele precisa ser tratado e ser colocado em prática, né, com o objetivo correto, sabe? Que é de potencializar as questões comportamentais, promovendo a aprendizagem do indivíduo, né? Então, é um método científico que está aí, que muitos terapeutas utilizam em seus atendimentos para estar potencializando, né, e explorando e motivando todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas no paciente ou no aprendente, como a pessoa desejar chamar, né? Trabalha com reforçadores também, então trabalha muito com a ilha de interesse, né? Então, mais um motivo de você entender e conhecer o seu paciente, conhecer o seu aprendente,
porque você vai estar trabalhando com esses reforçadores ou recompensadores, né? E o resultado tem sido eficaz, né? A gente ouve muito falar no ABA aí. Eu perguntei sobre o ABA porque tem um curso, né, sobre isso e é oferecido inclusive para os responsáveis, né, para os pais. Por isso a minha preocupação, porque enquanto profissional você lida de uma maneira, né, tá lá, tá atendendo, tá observando, analisando, medindo entre aspas o desenvolvimento desse indivíduo, e dentro de casa a aplicação, acredito eu, que seja de uma outra maneira, mas para mediador, talvez. Seria assim ou seria a mesma metodologia? Não sei. Então, o ideal no ABA é que ele aconteça em diversos ambientes que a criança frequente. Entendi. Em que a criança esteja, né? Então, ele vai ser mais eficaz se na clínica utilizar o ABA, em casa for o mesmo método. É porque né? o autista ele precisa da mesma linguagem, né? De ensino para que haja uma rotina? Porque o cérebro do autista não é tão plástico como o nosso. Todo cérebro ele é plástico, né? É o que a gente faz, a flexibilização. Dizemos que somos mais flexíveis, né? E o autista ele tem um cérebro mais rígido, né? Mais inflexível. Então a rotina é um ponto específico e pontual, né? No entanto que a quebra da rotina é algo muito difícil para eles, desestrutura, e por isso a rotina visual, tanto para autistas verbais quanto não verbais, é algo pontual, algo primordial, né? Você está trabalhando com previsibilidade, você está preparando a criança para a próxima ação que ela terá, né? Então, se no consultório existe a terapia ABA, né? E você, pai, família, está se capacitando, né, para utilizar desse método também em casa, né, que seja de comum de fala com a família, com o terapeuta, com o médico, né, para que haja o sucesso. Temos uma pergunta do Cleiton. Ele perguntou assim: quando diagnosticado TEA, qual suporte a criança pode ter na sua vida escolar? Eu acredito que é um pouco de tudo que a gente respondeu, né? Então, assim, o importante é a escola acolher, o importante é a escola fazer uma sondagem para conhecer essa criança, entender qual é a necessidade dela naquele momento, né? E dar todas as ferramentas de suporte, entender que o educando faz parte da unidade escolar, né? Então, trabalhar com as atividades flexibilizadas, quando possível, adaptar o currículo quando necessário, oferecer o PEI se tiver necessidade. Acredito que a maioria das vezes existe essa necessidade, né, do plano individualizado para aquela criança, né, o professor conhecer essa criança, entender que ele é o seu aluno e tratar dele com todo o amor e carinho, entendendo que ele é o protagonista. Importante, Michela, eu não sei do nosso tempo, mas para a gente já ir, para não deixar de ter essa fala, né, é a gente entender que o diagnóstico ele não é para rotular aquela criança. Sim. Sabe? É para ser o ponto de partida, porque existe muito potencial por trás de cada criança. E eu preciso acreditar nessa criança e eu preciso estimular. E essa estimulação, o resultado, ele não vem de imediato. É a longo prazo, né? Por isso que para os pais, às vezes, é um pouco angustiante alguns momentos, porque, poxa, está na terapia, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas o comportamento ainda não mudou, né? Então, assim, é como se estivéssemos plantando de verdade, né? Plantando, regando, investindo, e em algum momento a gente terá colheita, sucesso. E como é que a gente pode conscientizar as pessoas no geral
quanto ao autismo? Penso que o primeiro caminho hoje é a empatia, sabe? Eu preciso entender que ninguém é igual a ninguém. Nós, geralmente, queremos padronizar as pessoas, né? E não existe um padrão para o indivíduo. Você tem os seus interesses, eu tenho os meus, você tem os seus gostos, eu tenho os meus, nós somos diferentes e tudo bem. Então, hoje, você precisa entender que as diferenças existem e são cada vez mais acentuadas, né? E que a busca por conhecimento, né, é tudo. Eu preciso buscar conhecimento diariamente para entender como eu vou intervir ou me posicionar diante de determinado conflito ou determinado cenário que eu esteja vendo. Porque se eu tenho informações, o meu julgamento vai ser muito menor do que o meu desejo de acolher ou ofertar ajuda, né? Se eu estou num cenário, um ambiente onde tem uma criança em crise, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho buscas, eu tenho armazenamento de informações, eu tenho aprendizagem, né? Eu vou olhar para essa mãe, eu vou oferecer, de repente, um copo d'água no lugar de pensar, ou às vezes verbalizar assim, meu Deus, essa criança, né, essa mãe que não faz nada, né? Então, assim, é importante você saber se posicionar. E para isso você precisa ter conhecimento. Tem alguns profissionais que eu sigo na internet e que eu gosto muito deles, gostaria de dizer aqui, né, que é o Luciano Lacerda, ele é da área da educação, ele é fantástico, vale muito a pena. O Dr. Tiago Castro e Dr. Paulo Liberalesso, que é o nome dele. São profissionais de excelência, são profissionais muito bons, porque, assim, a gente precisa se debruçar de conhecimento científico. Sim. Né? A ciência está aí para ajudar e gerar a capacitação, gerar a informação correta. Então, a gente precisa também buscar informações válidas, informações corretas, tá? Sim, hoje em dia a Simone falou sobre isso e também várias pessoas questionam também que todo mundo tem um pouquinho de autismo. A gente precisa lembrar, né, que o autismo ele é algo sério, né? Ele precisa ser tratado com seriedade. Os pais, a gente falou pouco sobre isso, né? Mas gostaria muito que você voltasse para a gente continuar sobre esse tema, porque os pais eles precisam de apoio. E muitas vezes uma fala nossa, mesmo que sem uma intenção negativa, abala muito. O que o pai, a mãe, ou o responsável por aquele autista fala, né, abala muito de ouvir. E antes do início do nosso programa, eu estava falando sobre o capacitismo, né, que a gente às vezes está apegado e não tem a intenção de ter um preconceito, mas às vezes está tão enraizado que a gente nem se dá conta, ou aprendeu mesmo de uma maneira errada. Não se trata do preconceito, se trata de falta de informação correta, como você está falando, que a gente precisa ter uma informação correta. Então vamos nos atentar mais à maneira como a gente trata o nosso próximo, né? Criança faz pirraça, gente, isso é natural. O ser humano ele está em fase de desenvolvimento. A criança, quando ela está fazendo pirraça, é porque ela ainda não... Me corrija, doutora. É porque ela ainda não encontrou uma maneira dela se expressar de uma maneira verbal. Então, é o corpo quem está falando naquele momento. Se o adulto olhar já julgando a criança, e pior, o pai, porque o pai não faz nada. Se fosse meu filho, já ia ver. Tem um tapa, tem isso, tem aquilo. Então, a gente precisa olhar com olhar mesmo de compaixão. Talvez não se trate de uma criança pirracenta, talvez se trate de uma criança que está buscando o seu ponto de equilíbrio. E que está totalmente desorganizada naquele momento, né, por suas emoções. Suas emoções estão desorganizadas, né? E nós temos dificuldade de falar quando estamos
desorganizados emocionalmente, imagina uma criança que, como você disse, está na fase de desenvolvimento de suas construções. Às vezes nós achamos que a criança tem que estar pronta. Ali. Você falou uma vez só e não é assim, né? A criança, ela precisa de um tempo para assimilar, ela precisa armazenar essa informação e ela precisa aprender. Aprender, como eu falei, está relacionado à interação, está relacionado à vivência, a vivenciar, a experienciar, a experimentar, né, determinadas ações, atitudes, interesses, gostos, toques. Então, é importante a gente ter todo esse cuidado, todo esse acolhimento com essa família, né? Se eu não posso optar, eu vou ficar quietinha, Sim. né? Mas se eu posso oferecer a essa mãe um copo de água no momento que eu vejo que ela está exausta, que ela está cansada, né? Eu vou me fazer nesse momento. Então, assim, é importante orientar também, né, essa família à busca psicológica, eu já falei aqui, né? Mas é muito importante essa família ser acompanhada por um psicólogo. São inúmeras demandas de informações, de orientações, né? Tira a família do eixo, realmente, né? Um diagnóstico é algo que, às vezes, para o pai é visto como um ponto final, mas deve ser visto como um ponto de partida. Então, é muito importante a gente fazer sugestões que serão eficazes. Sim. Né? E é isso. Viviane, se tem alguma coisa para deixar para a gente, algum outro ensinamento, alguma palavra, deixa também suas redes para quem quiser entrar em contato. Bom, eu estou muito feliz, né, de estar aqui, de estar podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. É importante, pegando um gancho na sua palavra inicial, a motivação, né? Nós que somos pesquisadores, a gente lida muito com as dúvidas, o que a gente chama de inquietações, né? Então, aquilo que me gera inquietação, aquilo que me gera dúvida, me gera desconforto, a necessidade de querer saber mais, é muito importante, né? Eu também fui uma professora de sala de aula, hoje estou na psicopedagogia clínica e institucional, sou mestre em neurociências da educação, né? A minha pesquisa é em cima do cérebro do professor, em cima do cérebro da criança. Então, é isso. Busque, né? O Senhor Jesus, ele tem planos específicos para todos nós. Eu digo que todo conhecimento que eu levo para o outro é uma pontinha de tudo aquilo que o Senhor Jesus me proporcionou a viver, né? Graças a Deus, tenho um acolhimento de uma família fantástica. Um beijo para o meu marido, para o meu filho, para toda a minha família que me impulsiona e me motiva, né? Então, que vocês tenham motivações também e que suas motivações sejam para benefício do próximo, para servir, não para sua própria vaidade. Pegando o gancho aí na sua fala de mais cedo, que foi um devocional muito importante aí. Gente, a gente vai ficando por aqui, né? A hora passa rápido, mas foi uma bênção. Que em nome de Jesus você possa voltar. Amém! E que a gente se liberte. Se liberte do que a gente aprendeu no passado e se atualize, esteja disponível para se atualizar quanto ao aprendizado. Porque as coisas se renovam, né? As informações, elas se renovam. O que a gente aprendeu em 1900 e alguma coisa já está completamente diferente. Nós estamos no ano de 2024. Então, assim como as informações vão chegando, a gente precisa ir capturando cada uma delas, aquelas que são cientificamente comprovadas, para que a gente sim trate melhor o nosso próximo, para que a gente saiba lidar com o outro enquanto sociedade, porque nós, enquanto cidadãos, também temos as nossas responsabilidades. Não estamos aqui para julgar, para apontar dedo, para botar ninguém em cruz. Nosso papel enquanto cristão é estender a mão, apoiar e suportar uns aos outros, dar suporte. Então, que o nosso alvo seja, a nossa meta, né, seja aprender mais a cada dia para que a gente possa servir
com maestria, Com né? excelência. Com excelência, como diz na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.